Shalom, igreja. Amém. Abram comigo em Neemias 10. Nós vamos ler do 35 ao 39. Quem está disposto a se entregar um pouco mais por Jesus? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer algo que o avivamento não depende das nossas entregas financeiras, mas a forma como nós submetemos as nossas finanças a Deus fala muito sobre a nossa dependência. E a nossa dependência, sim, interfere diretamente no avivamento. Quantos querem sair daqui mais dependentes de Deus hoje? Amém, glória a Deus. Diz assim, irmãos, que também traríamos as primícias da nossa terra, e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus. E os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos. E que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Repitam comigo: não desampararíamos a casa do nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem do pacto que Neemias faz com o povo de Judá. E a história de Neemias é uma história muito conhecida, é uma história muito relevante, principalmente quando falamos sobre avivamento, sobre restauração. Nós sabemos que Neemias era o copeiro, Neemias era alguém que servia ao rei da Pérsia. E quando Neemias ficou sabendo que Jerusalém, o povo de Judá estava perecendo, que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos pelo rei Nabucodonosor na época do exílio babilônico, ele começou a jejuar e orar em prol da reedificação dos muros. A cidade de seus pais, ele tinha um carinho enorme, ele caiu em profunda tristeza por ficar sabendo daquilo. E imediatamente, debaixo da direção de Deus, o rei da Pérsia direcionou e liberou Neemias, autorizou Neemias a voltar à cidade para poder reedificar os muros da cidade. Mas Neemias, ele começou a restauração desses muros, reuniu o povo, iniciou a restauração. Obviamente que em meio a esse processo se levantaram alguns, a oposição, como nós sabemos, Sambalate, Gesem, Tobias. Mas o que eu quero falar, irmãos, não é só sobre a restauração dos muros. Nós sabemos que Neemias concluiu essa obra juntamente com o povo. Em 52 dias ele restaurou os muros de Jerusalém. E isso fala muito sobre a proteção física da cidade. Mas a principal ação de Neemias foi reativar o povo espiritualmente. O povo vinha de uma leva de idolatria, o povo vinha de uma decadência espiritual e não estava mais avivado, não tinham se perdido na fé. E Neemias não só restaurou os muros da cidade de Jerusalém, mas ele também leu a lei do Senhor para o povo, e o povo foi levado a um profundo arrependimento, ao ponto de reafirmarem o compromisso com Deus. Assim como nós lemos aqui, parte desse pacto, falando que jamais desamparariam a casa do Senhor, com seus dízimos, com as suas primícias e com as suas ofertas. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Já foi falado aqui ontem que, independente do cenário
de um país, na verdade, quando um país está num cenário decadente, politicamente falando, financeiramente falando, espiritualmente falando, para Deus é o cenário mais favorável para derramar um avivamento. Eu não sei se você já está compreendendo, meu irmão, mas estão falando que o Brasil está prestes a viver o pior cenário da história. Mas eu creio que nós vamos viver também um grande avivamento. E eu creio que nós seremos os precursores desse avivamento. Nós contribuiremos para este avivamento. E as nossas finanças, meus irmãos, fazem parte disso. A forma como nós submetemos as nossas finanças a Deus vai falar sobre a nossa dependência. E a nossa dependência de Deus vai atrair o avivamento. Irmãos, o evangelista Cauê falou aqui ontem sobre o reinado de Ezequias. Ezequias também foi um rei que fez algo poderoso. Independente da linhagem que ele vinha, ele é filho de Acás. Ele vinha de uma linhagem de idolatria. Seu pai foi um dos maiores idólatras, um dos reis mais idólatras. Enquanto o pai foi o pior rei de Israel, o filho foi um dos melhores. Acás, para vocês terem uma noção, irmãos, do nível de idolatria de Acás, ele não só destruiu o templo do Senhor, ele não só levantou altares a outros deuses, mas ele incentivou o povo a queimar os próprios filhos em holocausto a Baal. Vocês têm noção do que é isso? Esse nível de idolatria? Incendiar os próprios filhos em prol de um Deus. Talvez você está imaginando, nossa Eliel, mas isso faz muito tempo, né? Não existe mais esse nível de idolatria. Recentemente, irmãos, um grande influenciador postou um vídeo fazendo uma denúncia à adultização de crianças nas redes sociais. Quem aqui viu? Glória a Deus. E não sei se você já associou na sua mente, mas só mudou Deus, porque o sacrifício está sendo o mesmo. Pais que estão financiando os teus filhos, pais que estão incentivando os teus filhos a se expor na internet em prol de dinheiro, sacrificando holocausto a Mamon. Só mudou Deus, meus irmãos. Mas eu creio que aqui dentro tem uma geração que vai incentivar os teus filhos a ser uma oferta viva, santa e agradável, a se auto-sacrificar como um culto racional ao Senhor. Meus irmãos, é chegado o tempo de derrubar os ídolos. É chegado o tempo de restauração dos altares, como já foi ministrado aqui. É chegado um tempo, meus irmãos, de santificação. O avivamento não vai vir se não houver santificação. O avivamento não vai vir enquanto houver ídolos nas nossas vidas. O principal lugar na nossa vida, meu irmão, só tem um que pode ocupar, e o nome dele é Jesus. Enquanto esse principal lugar nas nossas vidas estiver ocupado pelo dinheiro, estiver ocupado pelos afazeres aí fora, o avivamento não virá. Mas eu creio que tem uma igreja aqui que já entendeu isso, irmãos. E as nossas finanças não vão desamparar a casa de Deus. Amém? Coloque-se de pé. Glória a Deus. Separe os seus dízimos, as suas primícias e as suas ofertas. Vamos entregar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por esta conferência, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença acima de todas as coisas, ó Pai. Nós reafirmamos esse pacto, ó Pai, que Neemias fez com o seu povo, Senhor. Nós não desampararemos a tua casa, Senhor. Nós revisaremos os nossos altares, Senhor. Santificaremos as nossas vidas, Senhor. E estaremos, ó Pai, queimando por um novo avivamento, Senhor. Derrama mais, ó Pai, de Ti sobre as nossas vidas nessa noite, ó Pai. É tudo que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém.